ao convite e à oportunidade de trabalho. Não por mim, mas como instrumento que devemos ser na obra do Cristo. E o tema de hoje, Vigiai e Orai, ele justamente nos chama à responsabilidade que temos, cada um no campo que compete a si. São diferentes os caminhos que temos que percorrer. Então, cada um dentro do seu serviço, vigiar e orar como Cristo nos ensinou. Enquanto cristãos, nós já devemos ter ouvido outras vezes essa expressão do vigiar e orar. Nos textos evangélicos de Marcos, Mateus e Lucas, nós temos passagens que se referem. Mas eu gostaria de começar em especial com Marcos. Marcos acrescenta uma palavra antes do vigiar e que muitas vezes passa despercebida por nós, dada como sem importância. Marcos escreve: olhai, vigiai e orai. Está em Marcos, capítulo 13, versículo 33. Então, quando Marcos coloca o olhar e nos chama a atenção que tem algo antes do vigiar. E quando Jesus coloca vigiar e antes do orar, é porque é necessário vigiar e depois orar. E muitas vezes nós não conseguimos compreender por que a oração não vem primeiro. Por que ele coloca a oração como a palavra em segundo lugar. Não é tirando a importância da oração, mas é colocando a importância de saber do porquê que nós devemos orar. E quando Marcos fala especialmente desse olhar, ele quer nos chamar a atenção para a reflexão que nós devemos fazer antes de vigiar. Porque nós vamos vigiar o que exatamente? A humanidade, nas suas épocas antigas e nas atuais, costuma utilizar a palavra vigiar como observar, né? Prestar atenção em algo. Mas normalmente esse vigiar e prestar atenção em algo é do outro. É da vida alheia. Nós não tomamos a expressão do vigiar e a vigiar a nós mesmos, aos nossos passos, às nossas ações, vigiar as nossas palavras. Mas nós nos ocupamos com o que o vizinho faz, com a hora que sai, que chega, quem entra, quem sai da casa do vizinho. Nós nos preocupamos em vigiar o comportamento do irmão que está ao nosso lado, na família, no trabalho. Entretanto, quando o Mestre Jesus nos convida a vigiar, ele está convidando a cada um a vigiar a si mesmo. As suas ações, as suas emoções, o que cada um carrega no coração. Porque é justamente o sentimento que nós carregamos em nós que vai transpor em nossas ações e no nosso comportamento para com o próximo, conosco e com o outro. Então, quando Marcos acrescenta olhai, ele vem nos dizer que nós precisamos saber o que temos que vigiar. Vigiar o quê? O olhar é uma autorreflexão que cada um deve fazer para dentro de si. Ora, eu devo vigiar algo. Então eu tenho que me conhecer, como a recomendação do Cristo é vigiar a mim, eu tenho que me conhecer e saber aquilo aonde eu erro, quais são os meus vícios, quais são as tentações do mundo que me seduz. Eu tenho que saber para poder vigiar. Quando eu me proponho a caminhar na estrada com Cristo, a seguir os seus passos, os seus ensinamentos, eu tenho que me conhecer. Porque eu tenho que saber quais são os erros que vão me seduzir à queda. Se eu não souber, eu não vou conseguir vigiar. Eu vou continuar fazendo o que muitos fazem. Eu vou vigiar o erro dos outros. Porque eu vou acreditar que eu não tenho erros, que eu não tenho vícios a ser tratados. E todos nós que aqui ainda estamos no planeta Terra, com exceções de alguns missionários que veio nos auxiliar na jornada, somos imperfeitos. E carregamos dentro de nós vícios físicos e vícios da alma.
Porque muitas vezes nós vamos olhar e procurar erros em nós para que nós vigiemos e nós procuramos apenas os vícios físicos. Nós olhamos apenas para não cairmos em vícios de entorpecentes, na bebida, de certas substâncias químicas. Mas existem vícios que agravam os nossos débitos perante a justiça divina, que são os vícios da alma. Por exemplo, a fofoca, cuidar da vida alheia de uma forma depreciativa é um vício que nós devemos combater. Só que nós estamos tão preocupados com o alcoólico que o irmão está tomando que nós esquecemos de cuidar da nossa língua. Então, se nós não olharmos para dentro de nós, como podemos vigiar os vícios que habitam em nosso coração, em nosso íntimo? Então, não nos esqueçamos que as recomendações do Mestre servem para o que nós fazemos, o que nós realizamos. O outro, nós auxiliamos como podemos, e não com a má fé, não com a depreciação e não com o apontamento do erro. O apontamento do erro é interno. É como Santo Agostinho nos aconselha na questão 919 do Livro dos Espíritos. Ao final do dia, olhai para si, o que fizestes, como tratastes o outro. Se porventura acreditar que tratou alguém de uma forma inadequada, pedir perdão. Porque a falta de perdão é um vício da alma, é um vício do egoísmo, do orgulho. E toda vez que nós fechamos o nosso coração para amar o outro, com todos os erros que tem nele, nós estamos deixando de vigiar os nossos sentimentos e estamos nos entregando a sentimentos menos dignos. Nós deixamos de praticar a lei divina, a lei do amor, que é a lei que o Cristo vem nos exemplificar. Cristo, ele não foi um mestre entre nós porque falou apenas. Falar é fácil. Eu posso chegar aqui e falar para vocês. Outros palestrantes chegam e falam com vocês. Mas viver a lei do amor é difícil. Quando nós estamos aqui diante de vocês, não é porque nós já atingimos essa perfeição da vigília. É porque nós estamos num processo, num caminho aprendendo. Exemplo entre nós, o Cristo. O Cristo, ele viveu em cada momento, em cada passo, em cada palavra, o que ele disse. Por isso ele é o exemplo. E é interessante observar que nos seus ensinamentos, nós vamos encontrar o vigiar e orar em mais de uma parábola, em mais de um ensinamento. Não tem só um relato, somente em um evangelho falando do vigiai e orai. E nós muitas vezes não damos a importância, a significação real que tem esses dois itens na evolução do espírito imortal. Nós deixamos de lado, nós nos preocupamos com o que está fora de nós e deixamos de olhar o que está dentro, nos atrapalhando na caminhada. Então Emmanuel, ele vai dizer que Marcos registra determinada fórmula de vigilância e que revela nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Todos os recursos de reflexão e análise de nós. É por isso que Marcos coloca o olhar. É para que a gente seja aquele soldado que tenha capacidade de discernir, de diferenciar o bem e o mal que há em nós. E também de poder observar o que acontece à nossa volta. Nós precisamos saber também o que acontece à nossa volta, porque nós precisamos vigiar para não cair nas tentações. Só que principalmente, vigiar o mal que há dentro de si. Então essa vigilância, essa ponderação é de cada um. E nós vamos conseguir vigiar e ponderar no trabalho de cada dia e não na ociosidade. Porque alguns acreditam que vigiar, que orar, que não cair na tentação é se isolar do mundo. E não é isso.
Vigiar, orar, o olhar é estar justamente no mundo, mas sem ceder aos vícios a que nossa alma adquiriu por muitos períodos, né, por existências passadas. Mas nós vamos ver o que é realmente vigiar. O que seria realmente vigiar? É uma coisa que eu faço um dia, 2 não? Na verdade, vigiar é um esforço contínuo que cada ser deve praticar. Não é um dia de cada vez, mas é um instante de cada vez. Porque num dia nós encontramos situações diversas. Não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu de manhã ao acordar até o anoitecer. Durante o dia nós vamos passar por diversas situações diferentes e que nós vamos ter que nos postar de uma forma diferente. Então, vigiar é esse hábito de um esforço contínuo, incessante do ser, de observar cada passo, cada ação e cada palavra. Cada palavra, porque nas palavras estão os sentimentos, está aquilo que mora dentro da gente. E quando nós falamos de vigilância, nós temos que compreender que a vigilância não é uma invenção humana. Não foi o homem que diz, não foi uma doutrina, não é a doutrina espírita, não é uma religião que diz que é necessário vigiar. Foi o Cristo. Emmanuel nos fala que a vigilância saiu dos lábios do próprio Cristo. É um alerta que ele nos deu em diversos momentos da sua vida e da sua convivência com os seus discípulos, com os apóstolos e com aqueles que o acompanhavam. E nos dá o exemplo como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo constantemente. Nós temos a nossa casa, por exemplo, colocando um exemplo material. Nós vigiamos a nossa casa, construímos muros, colocamos cercas elétricas, em alguns casos câmeras. Não saímos do nosso lar sem trancar a porta e as janelas. E muitas vezes, ao sair, ainda retornamos e ficamos com a dúvida se fechamos a porta. Isso deve acontecer com alguns. Então nós vigiamos porque nós acreditamos que o nosso lar é um bem precioso para nós. Ali nós temos bens materiais, o nosso conforto, nós temos coisas que conseguimos com o nosso trabalho. Só que nós vigiamos os nossos bens materiais constantemente, diariamente. Mas qual é o patrimônio mais precioso que cada um de nós tem? Aquele tesouro que está no nosso coração que ninguém será capaz de levar. São os nossos bens espirituais. E a vigília do discípulo do Senhor é justamente para esses bens. Nós temos que trocar a importância que nós damos aos bens materiais e olhar para aquilo que nós carregamos dentro da nossa alma imortal. Qual é o bem espiritual que eu carrego em mim? É ele que eu tenho que preservar e vigiar para que eu possa tirar de mim os vícios que ainda me acorrentam no lamaçal das ilusões do mundo. Vigiar para que aquilo que eu ainda não consegui como virtude possa se transformar um dia em virtude, no bem, na prática do amor e da caridade para com o outro. Porque quando nós conseguimos olhar para dentro de nós e descobrir que existe o tesouro imortal dentro da nossa alma, que é o amor, nós começamos a dar passos grandiosos rumo ao Senhor. Porque é isso que importa. Mas quando nós encarnamos, nós nos esquecemos do tesouro que guardamos dentro do coração e de toda a plenitude que nós poderemos alcançar um dia e passamos a dar importância apenas ao que vemos. Apenas ao que vemos, mas o tesouro mais importante que existe é abstrato. É como no substantivo, que muitas vezes a gente passa anos na escola
estudando e não consegue entender. Substantivo concreto, substantivo abstrato. Concreto é aquilo que nós vemos. É isso que nós estamos vigiando, o concreto. Estamos nos esquecendo do que realmente importa, que é aquilo que os olhos não podem ver, mas o coração pode sentir. Aquilo que encontramos no amor, o que encontramos quando somos capazes de nos anular para estender a mão para aquele que nos acompanha. Independente de ser alguém da família, do trabalho ou um desconhecido que passa na rua. Porque muitas vezes quem mais necessita do nosso amparo, da nossa caridade, é um desconhecido, que foi relegado pela família, que não tem amigos, que não tem trabalho. E nós desprezamos essas pessoas. Isso é falta de vigilância, é falta de amor, é não observar os ensinamentos do Mestre Jesus. Jesus, ele não relegou ninguém, ele não tirou ninguém do seu convívio, ele abraçou a todos. Quando falamos de evangelho, gostamos de falar que Jesus trouxe para junto de si os pobres, os humildes, os pecadores. E nós associamos isso apenas à pobreza material, né, aos sofredores do mundo, materialmente falando. Mas tinha Mateus, era um coletor de impostos e era um apóstolo de Jesus. Jesus se hospedou na casa de Zaqueu, que era mal visto pelo povo. Entretanto, Jesus esteve com ele e lhe agradeceu as suas atitudes de auxílio aos seus servos. Os bens da terra não são os que edificarão o nosso caminho no céu, mas os bens que guardamos lá dentro de nossa alma. E quando Jesus vem falar de vigiar, nós também podemos lembrar da solidão. Momentos antes de Jesus ser entregue por um dos seus apóstolos, ele convida os seus discípulos para estar com ele. Os convida a vigiar com ele e se afasta um pouco. Quando retorna, os encontra dormindo. E isso se repete 2, 3 vezes. Jesus tinha ali em seu convívio os apóstolos mais íntimos. Mas estes, naquele momento de solidão do Cristo, não puderam estar com ele. E ele questiona, né? Ele fala, permanecei aqui e vigiai comigo. Mas Pedro não conseguiu, eles dormiam, eles tinham os olhos pesados. Isso vai nos trazer reflexões. Nós podemos pensar que os apóstolos não tiveram força de estar com Jesus. Mas nós também podemos trazer para nós a seguinte forma: existem momentos de provações em nossas existências que a reflexão é de nós conosco mesmo. E que quando nós acreditarmos que o mundo nos abandonou na solidão de nós mesmos, nós temos um recurso da oração. Orai. Jesus tinha seus apóstolos que dormiam, mas ele estava em prece. E na prece que Jesus estava ali em comunhão com Deus, o anjo do Senhor, os anjos do Senhor estavam com ele reconfortando. Por isso, toda vez que nós nos propormos ao caminho do Cristo, que nos sentirmos sozinhos, injustiçados pelo mundo, nos lembremos que a oração é um recurso valioso que vai trazer para junto de nós os nossos amigos da espiritualidade que nos acompanham, os nossos protetores, os familiares da espiritualidade. Ali, naquele momento, nós vamos ter a nossa comunhão, a nossa ligação com o divino, com Deus. E Deus é amor. Ele não desampara nenhum de seus filhos em nenhum momento. E Jesus exemplificou o vigiai, o orai. O orai de Jesus foi exemplificado sempre na verdade. Por isso é interessante ele colocar vigiai antes, porque sempre antes de Jesus começar uma conversação,
momento diário, ele tinha a prece constante nos seus lábios. Rendia graças ao Pai por tudo. Antes da refeição, antes de começar um pronunciamento com a população, com seus apóstolos mais íntimos. O orai, a oração, a palavra de Jesus era uma oração constante, que não se rompia em momento nenhum. Então, o momento de solidão também é necessário no vigiai. Mas não é aquela solidão que nós vamos nos afastar do mundo, vamos nos afastar das pessoas e do convívio social. É a solidão da reflexão interior e a solidão da oração. Você se desliga do mundo, mas se conecta com Deus. E nesse mesmo episódio, no Getsemane, nós podemos falar do sono da alma. Quando Jesus questiona Pedro, Pedro, por que dormes? É um alerta para nós, como o sono da alma, porque é o sono mais devastador que a criatura pode ter. O sono da alma é aquele que nós não conseguimos enxergar o tesouro espiritual do bem. É aquele que nós falamos aqui, que nós só protegemos e vigiamos os bens materiais do mundo. Então Jesus ele nos chama a atenção para que a gente possa acordar. Jesus ele veio justamente para acordar os homens para a vida maior, como diz Emmanuel. Jesus veio acordar os homens para a vida maior. Durante séculos da humanidade estivemos dormindo. E é certo que ainda hoje estamos dormindo. São raros os discípulos do Senhor, os que se dizem cristãos no mundo, que realmente acordou para as verdades espirituais. Nós que aqui estamos, por exemplo, muitos de nós ainda estamos acordando. Eu me considero como alguém que ainda está acordando, porque eu ainda não consigo colocar em prática todos os ensinamentos de Cristo. Então, eu ainda ouço o chamado de Cristo, porque dormes. Eu ainda estou acordando, eu estou indo em busca do eco do som da voz de Jesus para poder seguir os seus passos. E Jesus é paciente. Ele espera. Ele nos dá oportunidades a cada dia de nos compreendermos enquanto seres que foram criados para a perfeição, para a angelitude, e nos dá oportunidades, nos dá caminho, nos dá trabalho na sua obra para que possamos edificar o reino de Deus aqui na terra. Então, quando nós pensamos nos ensinamentos de Cristo, nós temos que compreender que é muito reduzido o número de cristãos que são realmente cristãos. Porque normalmente nós estamos passando na terra, estamos abrindo a boca para dizer eu sou cristão, mas Cristo não está em mim. Porque eu não faço o que ele diz. Cristão sem Cristo. É esse o nosso comportamento diante dos ensinamentos de Jesus. Porque a boa nova é libertadora, é pro bem. Mas é o outro que tem que fazer, porque eu não estou vigiando a mim. Eu estou vigiando a vida do meu vizinho, do próximo que está sentado do meu lado. E eu enxergo todos os defeitos nele. Mas eu não consigo enxergar o veneno que mora em mim, que afeta a minha alma. Eu não consigo enxergar que eu ainda estou dormindo e que ainda não acordei para o chamamento do Mestre Jesus. E aí, Jesus pergunta a Pedro, não pudestes velar comigo nem uma hora? Nem uma hora. Emmanuel nos chama a atenção, e a doutrina espírita também, que esta uma hora, simbolicamente, nós podemos compreender como uma existência material. Sabendo-se que temos várias reencarnações, uma encarnação seria como um dia, como uma hora diante da nossa vida espiritual, que é imortal. Então, se nós pensarmos que durante uma existência nós não conseguimos estar com Cristo sempre, imagina como podemos desejar que a porta dos céus nos abra.
Seria difícil. Então, para que nós possamos merecer todas aquelas promessas das bem-aventuranças, nós devemos acordar, ouvir o chamamento do Cristo, olhar para dentro dos nossos corações e compreender quem somos, compreender quais são os vícios que nos arrastam a alma, para que nós possamos pedir a Deus, através da oração, a força que necessitamos para não cair nas tentações. Jesus vai falar da tentação também quando fala em vigiar. Vigiai e orai para que não entrardes em tentação. Vigiai e orai para não entrardes em tentação. E ele ainda fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes nós temos até o desejo de mudar, de não cair nos erros, nas viciações, mas nós somos fracos. Quando nós nos encarnamos, quando reencarnamos, esquecemos das promessas que fizemos na espiritualidade. Aquele plano reencarnatório. Eu vou ser um bom cristão, eu vou ajudar o próximo, eu vou ser um exemplo dentro da minha família. Chega aqui, a carne, a matéria nos faz tender aos vícios, aos erros que já caímos em outras ocasiões e nos esquecemos. E aí nós começamos a nos afastar do caminho do Cristo, do caminho do bem, da caridade. E aí mais uma vez deixamos de aproveitar essa hora, essa encarnação, para nos elevarmos, para merecer as moradas sublimadas do Senhor. Vigiai e orai para não entrar em tentação. Vamos lembrar dos conselhos nos evangelhos. Olhai. Eu só vou saber quem me tenta se eu souber quem eu sou. Eu preciso me conhecer. Porque se eu não me conhecer, eu não vou aceitar que eu sou fraco nisso ou naquilo. E Tiago escreve uma carta também que fala: bem-aventurados aqueles que são tentados e vai vencer as tentações. Porque nós só somos tentados naquilo que falimos. Ninguém é tentado naquilo que já superou. Se eu adquirir uma virtude, eu não vou ser tentado naquilo que eu já consegui superar. As tentações não é Deus que coloca no nosso caminho. As tentações são vícios que existem em nós, que cultivamos por muito tempo e que nós ainda não conseguimos nos libertar. Nós não conseguimos ainda, nós ainda vivemos e nos entregamos a Ele. Por isso que Jesus pede a vigília, para que a gente não caia. E por isso que a oração, que é uma fonte de comunhão com o Senhor, vem para nos ajudar. Porque nenhuma de nossas orações, elas ficam sem ser ouvidas. Todas são atendidas. Por mais que não aconteçam os milagres que esperamos. E orar não significa que Deus vai nos colocar numa bolha e vamos ficar protegidos do que acontece no mundo. Não. Orar significa que nós sabemos que podemos cair, mas estamos pedindo a Deus que nos dê força. E aí nós vamos conseguir. Porque eu errei, mas eu não quero mais errar. Mas é difícil nos livrar dos vícios. É muito difícil nos livrar dos vícios. Eles estão em nós por muito tempo. Não é uma coisa de uma existência apenas, de uma encarnação apenas. São muitas encarnações vivendo nos mesmos vícios. Então é difícil para nós, ainda dentro da nossa imperfeição. Mas a oração vem como um bálsamo que refrigera, que renova a nossa vontade e que nos faz ter forças para não cair mais nesses vícios, para poder suportar. E Emmanuel fala: as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, está em cada um. Assim como o lodo mais intenso capaz de tisnar o lago procede do seu próprio seio, ele ainda traz o exemplo. O lodo que muitas vezes contamina um lago inteiro vem do próprio lago, do que acontece ali nas águas do lago. E as nossas tentações estão em nós, está daquilo do que nós gostamos de fazer. Mas aí quando a gente passa a olhar para dentro de si
e a dizer, eu não quero mais, porque é importante. Não adianta eu saber que eu erro. Não adianta saber onde está a minha tentação. Eu tenho que ter a vontade de não cair mais nessa tentação. Porque eu só vou orar com eficiência, pedindo forças, quando eu não tiver mais vontade de cometer os mesmos erros. Porque eu posso me conhecer e continuar errando. É aquela história de quem diz, eu sou assim, vou morrer assim. Muitos dizem isso. Eles não querem movimentar-se, porque estão felizes como estão. Mas cristãos que se propõem a realmente carregar o Cristo no coração, ele vai se conhecer, mas ele vai se vigiar. E ele nunca vai se esquecer da força poderosa que Deus nos dá para superar os obstáculos, que é a oração. Aí, para completar, eu gostaria de ler um texto de Emmanuel para a gente poder fechar a reflexão dessa manhã. O texto é Oremos Agindo. Foi publicado na revista Reformador no ano de 1967. Está na página 122. Diante da prova, orar. Evitando meios de transformá-la em experiência benéfica. Diante da penúria, orar. Desenvolvendo serviço que a desfaça. Diante da ignorância, orar, acendendo a luz que lhe dissipe a sombra. Diante da enfermidade, orar, procurando medicação que lhe afaste os prejuízos. Diante do desastre, orar, empreendendo ações que anulem os efeitos. Diante da dificuldade, orar, aproveitando a lição dos obstáculos de modo a evitá-los futuramente. Diante do sofrimento, orar, construindo caminhos para a devida libertação. Diante da discórdia, orar, edificando recursos para o estabelecimento da paz. Orar sempre, mas agir cada vez mais para que se realize o melhor. Disse-nos o Senhor, vigiai e orai para não entrardes em tentação. E realmente, acima de tudo, vigiam e oram aqueles que ativamente se esforcem para que em tudo se faça o bem que se cabe fazer. Eu acredito que esse texto fecha a reflexão porque não é apenas orar, mas também trabalhar, dignificar a oração com esforço próprio. Faça a tua parte que os céus te ajudarão.